entrei no LoL. Aí já é outra história. Ah, então Entrei você no foi um LoLzinho. atleta de esportes também? Não chega a ser atleta, porque assim... Não, atleta no sentido de que você joga todo dia, que você tem ali uma certa disciplina no jogo. Mas eu jogava mais porque... Eu gostei tanto de um personagem do jogo lá, do Dravão, de tacar machado o nos Draven. outros. Você sabe qual que Sei, é? Sabe? Ah, sei. então. E eu fiquei viciado lá em estompar os betas do jogo, sabe? Pegava lá uns Patérica, o Namisman lá, uns caras assim totalmente beta, né? E eu queria mostrar pra eles como que se jogava, né? O Liga das Lendas mesmo. Sempre com o flash pra frente, né? E aí eu virei monodraven, eu queria estompar todo mundo no jogo. Aí fiquei uma fase lá estompando. Estompou legal. Melhor Draven do mundo, estompava. E aí recentemente eu voltei a jogar essa porcaria, porque eu tô tão de saco cheio na minha live de ficar reagindo às farsas todo santo dia falando que a grama é verde. Chega uma hora que você fica com a cabeça inchada, né? Porque você fica falando, ó, assim, ó, na minha live assim, ó. Eu falo de política, eu falo de geopolítica, eu falo de Bíblia, eu falo de religião. A gente sai aí opinando sobre tudo, certo? E você chegou em que elo? No Você LoL? estompava os betas? Eu cheguei a pegar mestre, mas não durei muito tempo. Caramba, então você estompava mesmo. Então, mas sabe, uma das coisas que me desanimou no jogo era justamente isso. Porque assim, quando eu chegava na melhor de 5 pra pegar mestre, sempre acontecia... Esse negócio de Elo Job ganhou muita força no LoL. A molecada comprava a conta e quanto mais eu subia de rank... Eu comprei. Então, mas você comprar uma conta sabendo jogar é uma coisa. Hoje em dia, qualquer um compra qualquer conta. O moleque não sabe jogar nada. Por exemplo, ele é prata, ou às vezes nem isso, só que ele compra uma conta no diamante. E aí você acaba caindo com esses caras e você não consegue desenvolver no jogo por causa disso, entendeu? Porque os outros, querendo ou não, atrapalham o jogo. O problema do LoL é isso, que você depende dos outros. Sozinho não dá pra fazer tudo sempre. Sim. E aí isso começou a me desanimar, sabe? Aí eu falei, pra puta que pariu, esse jogo não dá mais certo isso aqui não. Aí parei de jogar. O Elo Job, Fiquei né? estressado, É nossa. você pagar pra alguém o passo a conta. É. Eu lembro que eu era prata. Aham. Mas eu queria ser diamante, Sim. porque tinha, na época do LoL, tinha até um status quando você era diamante. Tinha, galera, diamante, nossa, né? O cara joga você- muito, é nada, você tudo ruim. Você conseguia até, dependendo da comunidade que você estava inserido, até comer... não. Quem comeu o quê? Não, você poderia comer um rodízio. Ah, sim, claro. Claro. Um rodízio Ô, japonês. virou o diploma, virou esse, né? O cara chegava pra sair mas com a é menina, verdade, a apresentação era essa. Qual é, Luciano LoL? É a Mas primeira é pergunta. verdade, cara. Pra saber se o cara é bom, Dependendo da complicado. comunidade, você poderia ter acessos sexuais Mas pior que é por verdade. conta do elo. Mas pior que é verdade. É porque isso é interessante, porque o ser humano, pra tudo, exatamente tudo na vida, existe essa questão, né? De você colocar pessoas em, assim, posicionamentos diferentes numa certa hierarquia, né? Por conta ou do elo, no caso do LoL, que ela tá, ou por causa do dinheiro que ela tem, ou por causa do carro que ela tem, ou por ser filho de sei lá quem, né? Faz Existe isso todo pra sentido, tudo, não é uma verdade? questão hierárquica. É uma né? tendência natural do ser humano isso daí. Tem essa comparação, entende? Então é natural uma pessoa ver que um cara é um elo mais alto, vai querer ir lá, né? Vai querer dar, Ser né? às vezes amigo, vai dar, exato. E também eu- pode terminar desse jeito, ou às vezes não também, né? Claro. Não sei nem se chega nesse ponto. Acho que essa molecada nem chega, Não, né? Nesse... não, eu não- Os nem chega nesse ponto. Eu não transava, não. Aí, mas, tá vendo? assim, Isso é um mas eu tinha exemplo. uma moral, né? Tem? Não. Dentro do jogo você é E brabo. falando do LoL, você já... Assim, uma pergunta que o pessoal do chat que botou, né? Sim. Você já se masturbou pra skin da Irelia Gélida? Você tá maluco? Isso é pergunta desses Pois é. morfiosos. O pessoal é danado, né? Você tá de sac- O pessoal é Ó, danado. rapaziada, ó, não, assim, A primeiro Irelia que- Gélida no lobby... Pô, eu nem lembro dessa porra desse Irelia cara. Gélida, mano. A Jinx também... Que Jinx? Pô, mané, Jinx é o caramba. Eu só pegava a Draven, eu só estompava todo mundo. Não, mas o lance é que é o seguinte, ó. A pornografia, ela já é vergonhosa, né? Independentemente do que você esteja assistindo. Pra jogo, então, desenho, puta, isso daí é um nível um pouco mais grave, eu acho, né? De vício, O assim. do cara. hentai. Não, porque eu penso assim, se o cara, ele não se... Ou alguma coisa, uma coisa específica, né, na mente dele, um certo distúrbio, às vezes, que por algum motivo faça ele gostar disso. Mas pense comigo. Geralmente, no mundo do pornô, dessa molecada, eles vão progredindo também, né? Eles vão upando de elo. Porque, assim, começa com uma coisa pequenininha que eles assistem, que deixa eles excitados, e eles vão avançando. Porque como o seu cérebro ele funciona através da dopamina, você vai usando, repetindo aquele estímulo, e você cansa, o seu cérebro chega uma hora que não quer mais aquilo, quer alguma outra coisa diferente. Aí pra chegar no nível do cara gostar de desenho, eu fico me perguntando, né, o quão que ele tá afundado no vício, entendeu? Eu, graças a Deus, não cheguei nesse ponto, não. Não, na minha época era diferente também.
Eu, tipo assim, hoje em dia a molecada, eles nascem, a molecada que é viciada em masturbação e que vem em jogo essa parada, você pode reparar que eles já nascem num contexto muito mais propício a isso. Porque hoje em dia, a molecada de 8, 9 anos já tem celular na mão. E uma das primeiras coisas que eles têm contato são com esses jogos. E em todos esses jogos tem figuras que são sexualizadas. Os desenhos, as mulheres com peitão, roupa sensual, entendeu? Então isso vai estimulando o cérebro deles. A Deve ter a Riven, ver com isso também. coelhinha, Coelhinha. Você acha? Riven, coelhinha da Páscoa. Aí mete ela É. com a lingerie de coelho. Você acha que o moleque... Não. É coisa de 2 dias pro moleque tá sucumbido, né? Pra ficar fedendo a peixe estragado no quarto dele. Totalmente. Ah lá, os caras acham a base dele. Eles acham a Riven coelhinha satânica base, tá vendo? Ó, é um inferno. O mundo, Mas o mundo não é pra você- amador, não. Mas você não se masturba nunca se masturba. Não, eu tive problema com isso daí também, só que eu não cheguei... você já foi Não, viciado tive. em pornografia. Lógico, claro que já foi, claro. É mesmo? Claro, eu tenho aqui a honestidade de falar. Isso não é novidade. Na verdade, pra quem me acompanha na minha live sabe que isso não é novidade. Eu tive meu problema com isso daí e começou na adolescência também. Só que no meu caso, por eu vir de uma geração diferente, é o que eu tô falando pra você. Naquela época, eu tinha muita... Eu saía muito de casa pra brincar, pra fazer outras atividades. Eu não ficava o dia inteiro no computador. E eu não tinha celular. Então, a minha mente de um cara da minha época não era tão sexualizada como é a mente da molecada de hoje. O mundo mudou muito de 15 Sim. anos pra cá, entendeu? Mas muito, no sentido de tecnologia. E a disponibilidade que a molecada tem, a molecada mais nova tem é isso, entende? Então, não, eu cheguei até um certo momento do vício, assim, que foi uma coisa prejudicial, sim, porque tomava muito a minha energia. Eu percebi que quanto mais eu praticava aquilo, com menos energia eu ficava, menos vontade de crescer e vencer na vida eu ficava. E chegou uma hora que me deu um start na mente, eu falei, tem alguma coisa de errada. Se fosse uma coisa saudável, eu não estaria me sentindo dessa forma. Entende? Com pouca vontade de me comunicar. Eu não queria treinar, mas eu ia e treinava por questão de disciplina. Por questão de disciplina, porque eu sempre fui um cara disciplinado. Eu percebi que tem alguma coisa errada com isso daí, entendeu? Então chegou no momento que eu tive que, preciso brecar isso daí, preciso reverter essa questão. E foi aí que eu entendi a questão do NoFap, que foi uma das coisas, inclusive, foi uma das primeiras coisas que eu apareci na internet falando sobre o NoFap. E na época que eu surgi nas lives falando, a maioria não falava sobre isso. Eram poucos canais no YouTube que falavam sobre o tema. Muita gente achava que era zoeira, que era uma coisa que não tinha nada a ver. Tem pessoas que acham isso até hoje. Só que o assunto cresceu muito de anos pra cá, dos malefícios da masturbação, principalmente alicerçada com pornografia. Entendeu? Então eu sempre falei muito sobre isso, porque isso literalmente poda, acaba com o espírito da molecada. Destrói seu espírito. É uma maneira de envenenar seu espírito, entende? Você deixa o seu cérebro tão saciado de dopamina, que você literalmente entende, o seu cérebro entende que você não precisa de mais nada. Você tá perfeito. Você não tem que se esforçar pra fazer um trabalho, pra estudar alguma coisa, pra exercer um trabalho manual, pra fazer um exercício de leitura, pra melhorar em alguma coisa. Até de repente num jogo, o moleque gosta de jogar, às vezes ele quer ser um jogador profissional, ele fica muito no computador, mas por ficar muito no computador jogando, ele acaba também consumindo muito disso daí. E acaba que não adianta nada, ele não consegue crescer nem no jogo. Porque fica viciado, isso distrai muito, entende? Te deixa mais ansioso, piora essa questão de TDAH, piora tudo, cara. Você pegar um neurocirurgião falando sobre isso, um cara que manja do funcionamento do cérebro humano, ele vai falar várias coisas pra vocês em relação a isso. É um assunto muito importante e interessante, porque é uma droga, é a droga moderna, uma das drogas modernas. Né? Essa aí é... Não, eu não tô falando do cara... O cara vai tomar um banho 1, 2 vezes na semana, escorregou a mão lá, tocou uma. Isso é uma coisa. Outra coisa é o diário. Ah, tá. É a frequência. Diariamente o cara é Instagram, é foto de mulher sensual, consequentemente ele vai acabar caindo pro vício. É Xvideos, site pornográfico no geral, né? Que hoje em dia você nem precisa entrar no site pornográfico pra ver mulher pelada, você vê em qualquer lugar, praticamente. A internet tá cheia, em todo lugar tem. Ou quase isso, pelo menos, né? Então, isso daí que é o problema. Esse é o problema. Isso deixa o vício muito mais poderoso, entendeu? Não é só uma questão do cara ir lá e tocar uma de vez em quando. Não é isso aí, não é nada ainda. Isso é bom. Isso aí. Dependendo da situação, dependendo do momento que o cara tá, às vezes pode ser bom pra ele. O problema é ele viciar, ele inverter a regra. O problema é ele deixar de vencer na vida, ele deixar de focar no que importa, que é ter uma mulher, de ter o ato sexual com a mulher dele, que é pra isso que o homem foi feito, em detrimento de satisfazer o seu cérebro, porque o vício da pupunha, não sei se você sabe disso, mas o vício não tá no nosso órgão genital, tá aqui, ó. Esse é o órgão sexual. Aqui que está o problema, é no seu cérebro. E quando você inverte o sistema de motivações do seu cérebro, quando você dá os estímulos errados para ele, para tentar buscar algum tipo de conforto, você destrói o seu potencial. Essa é a questão, entendeu? Então o cara para e pensa assim, basicamente o que o cérebro vai dizer para ele é assim, por que você vai sair à caça? Por que você vai sair à busca
pra tentar conquistar uma mulher e passar por um processo longo de esforço, né? Pra seduzir uma mulher, conquistá-la, né? Mostrar o que você é realmente pra ela talvez se interessar por você. Tudo isso, se você pode simplesmente na sua casa tocar uma e tá tudo certo. Mas, ó,